seu João tinha muito trabalho, estava estressado, não tinha com quem desabafar, começou a abusar na bebida alcoólica. Esse abuso fez com que ele fosse um péssimo pai e fez também com que ele fosse desestressar no carnaval. Chegando lá no carnaval, ele conheceu uma outra pessoa e ele já começou a trair a esposa dele, fez um filho, sumiu e aí nasce a Maria. A Maria, ela é uma menina muito fofa que não teve o pai, tem uma mãe que se sobrecarrega para cuidar dela, então ela se sente rejeitada pelo pai e se sente um peso para a mãe. Ela cresce, começa a se relacionar ali na adolescência com meninos da idade dela, só que ela cria um padrão. Ela sempre se relaciona com homens que não dão a mínima para ela. Por que isso acontece? Porque ela não teve amor paterno. Porque ela sempre se sentiu um peso para a mãe dela. E a Maria, um dia ela pode desistir de tudo, porque ela não aguenta ser um peso para a vida dos pais, aliás, da mãe. Mas ela vive uma vida estressante, se sentindo um peso, abusa no álcool e em entorpecentes para esquecer desses problemas, e o ciclo se repete mais uma vez. Carnaval aí já deu treta e quem ganhou em escola de samba e sei lá como isso funciona, mas o negócio é o seguinte, tá todo mundo no mesmo barco e os governos dos estados gastando dinheiro com carnaval enquanto tem gente passando fome, falta investimento na educação enquanto falta investimento nos hospitais, mas o povo tá como? Tá pulando e comemorando a própria derrota. E aí ficam pistolinhas, né, com quem ganhou, com quem perdeu, de escola de samba e sei lá o que. Tá todo mundo no mesmo barco. O povo tá brigando por besteira, o povo tá distraído e o circo tá pegando fogo. Tá todo mundo no mesmo barco. Essa é a grande questão. Quem tá se salvando são os políticos, os banqueiros, quem criou o incêndio. Agora tá vazando. E vocês estão aí, brigando por besteira. Eu adianto que esse vídeo não vai ser um vídeo óbvio. Eu acho que eu vou falar isso em todos os vídeos aqui do canal. Mas poderia ficar falando de como o povo não percebe que está sendo usado, que é massa de manobra e esse tipo de coisa. Só que isso é tão óbvio que não é só isso. É um iceberg que vai muito mais fundo do que a gente imagina e causa muito mais problemas. O que é curioso é que o carnaval é um lugar em que as pessoas estão sujeitas a assédio, a assalto, ao consumo de entorpecentes e drogas ilícitas. Acontece pedofilia no carnaval. Essa é uma das coisas que acontece. E o governo financia tudo isso. Pensa bem, todos os riscos que acontecem, e mesmo assim as pessoas elas se sujeitam a esses riscos para esquecer um pouquinho a rotina delas. Isso é muito interessante, inclusive. São dispostas a largar tudo para ter um momento de felicidade. Ou uma sensação de felicidade, porque depois vem a ressaca, depois vem os resultados, as consequências de tudo que elas fizeram. E o álcool tem uma função muito importante nesse processo como um todo. Não só no carnaval, mas em toda a sociedade. Por exemplo, acidentes de trânsito. Normalmente, quem causa o acidente está alcoolizado. Abuso, violência doméstica. Normalmente, o agressor está alcoolizado. É muito comum aquele discurso, aquelas falas de vítimas do abuso, da violência doméstica, dizerem: ah, ele é um bom homem, ele é uma boa pessoa, mas ele só faz isso quando ele está sob o consumo de álcool, quando ele está embriagado. E é claro que o governo não vai proibir o álcool, né? O governante que fizer isso vai perder voto e eles estão lá pelo poder, não pelo bem do país. O ponto que eu quero chegar não é que a gente tem que proibir o álcool, porque isso é muito mais profundo. E é claro, o álcool é um dos elementos centrais do carnaval. O que é um carnaval sem bebida alcoólica? Mas o ponto aqui central é que as pessoas elas não estão bem. Porque abuso de bebidas alcoólicas. E 2, elas se sujeitam a qualquer tipo de risco para tomar uma, dançar e ficar com gente desconhecida. E pelo feriado. Mas se fosse só pelo feriado, eles não iriam pro carnaval. Eles não aceitam só o feriado. Eles precisam do feriado e estar lá, escutando música, o que você pode fazer em qualquer lugar, dançando, o que você pode fazer em qualquer lugar, bebendo, o que você pode fazer em qualquer lugar. Mas o curioso é que uma coisa você não vai fazer em qualquer lugar: ficar com gente estranha.
E caramba, a gente vive a dicotomia entre o vício e a virtude. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas isso é tão nítido quando você vê o carnaval, quando você vê o que é a cultura brasileira. A cultura brasileira, ela empurra a todo custo o vício no povo. E as pessoas, infelizmente, vão viver a consequência desse vício. Mesmo que nem seja você que tenha causado tudo isso. Mas você vive as consequências. A gente vê isso na política, a gente vê isso na economia e a gente vê isso nas relações pessoais, nos sentimentos das pessoas. Por exemplo, o que acontece muito no carnaval, as pessoas ficam lá com gente desconhecida, fez o filho, o cara some, essa criança ela vai crescer, se torna uma mulher e ela vai repetir o ciclo de novo. Ela vai arranjar pessoas que maltratam ela vai arranjar pessoas que não se importam com ela. Por quê? Porque ela não teve o amor paterno. Então ela tem um bloqueio emocional quanto ao afeto de um homem. Ela não consegue aceitar ser amada. E muitas vezes essa mãe vai criar ela de forma estressada, com raiva. Tanto pela forma como tudo isso aconteceu, quanto porque ela vai se sentir sobrecarregada. E é compreensível. Ela se sente sobrecarregada. Quem não se sente criando uma criança ou 2, 3, 4 sozinho? Se coloca no lugar. Mas é claro, tudo isso aconteceu por causa de uma festinha, por causa de um dia, por causa de uma bebida. E aí a criança cresce e sabe que ela não foi planejada. Ela cresce e sabe que ela talvez seja um peso para aquela mãe. Alguém se arrependeu de ter feito aquilo, tanto que sumiu. É uma pessoa que vai ser mal amada, que foi mal amada desde o início e que vai procurar sempre ser rejeitada. E como que a gente acaba com isso, Davi? É simplesmente acabando com a bebida alcoólica? É simplesmente acabando com o carnaval? Não, porque o carnaval e a bebida alcoólica é um reflexo, é uma consequência de um problema que poderia ser resolvido de uma forma muito simples. Para a pessoa se permitir encher a cara, ela está com muitos problemas. Para uma pessoa se permitir passar por todos os riscos que existem no carnaval, só para esquecer da vida dela, existe uma enxurrada de problema que ela está enfrentando. Uma enxurrada de estresse diário. Às vezes são um monte de probleminhas pequenos que juntos se tornam uma bola de neve, mas às vezes é um problemão mesmo. Essas pessoas precisam buscar terapia? Precisam, mas nem todo mundo tem dinheiro para ter terapia. Essas pessoas, às vezes, elas precisam de amizades de verdade. Esses dias eu estive em um acampamento e eu conheci muitas pessoas. Conversei com algumas dessas pessoas e eu gosto de ter uma conversa mais profunda com as pessoas, de entender a vida delas, de entender a história delas, o que move essas pessoas, como essas histórias, esses problemas influenciaram a forma como elas pensam, enfim. Eu gosto de entender a mente humana para depois vir aqui e comentar com algum embasamento. O que eu percebi é que essas pessoas, elas têm muitos amigos, que são pessoas que estão ali para usar para usar. Estão ali para usar o dinheiro, estão ali para usar o status, estão ali para usar consolação apenas. As pessoas só querem sugar o outro. É basicamente isso. É igual aquela história do networking. Junta um monte de guru num evento de startup e todo mundo ali tá ansioso para fazer networking. E ninguém não tem nada para oferecer. Você junta um monte de guruzinho do digital, todo mundo querendo fazer networking. Todo mundo querendo conteúdo do outro, mas ninguém com conteúdo para entregar para a pessoa. E é isso que eu vejo que acontece nas amizades. São pessoas que elas não querem escutar o outro. E eu já falei isso no outro vídeo. Se a gente conversar, a gente resolve esses problemas. Claro, é muito boa a terapia, mas nem todo mundo vai ter a condição de fazer terapia. Nem todo mundo está disposto a fazer terapia. Infelizmente. Então que a gente possa ser bons amigos. Que possamos escutar mais, sem julgar o outro. Porque é escroto quando a pessoa ela começa a se abrir ali, começa a falar dos problemas dela
E aí o amigo começa a zoar essa pessoa. Essa pessoa se sente insegura e pra quem mais ela vai contar? Ela nunca mais vai contar dos problemas dela. Ela vai guardar aquilo pra ela. Depois ela vai abusar de bebidas alcoólicas, vai estragar o tempo de lazer dela em lugares que ela se expõe a um risco ali, como é o caso do carnaval. E essa pessoa vai ficar frustrada com o tempo. Os resultados vão vir, as consequências aparecem. A nossa vida se baseia e se resume a escolhas. E essas escolhas nos trazem outras escolhas, bloqueiam as outras escolhas que a gente poderia fazer. E a gente cada vez mais vai entrando em um funil, em uma caverna que vai diminuindo, até chegar no fim. Ou talvez o começo. E a escolha que você pode fazer hoje é ajudar o teu amigo. É ajudar uma pessoa que talvez você nem conheça. É conhecer uma pessoa e conversar. Conversar genuinamente interessada na história dessa pessoa. Interessada em deixar essa pessoa se sentir bem. Você vai se sentir bem também. Porque essa pessoa vai ficar agradecida. Ela vai ficar, caramba, alguém escutou. Alguém me escutou sem me julgar. Alguém tentou entender a minha vida. Tentou entender meus sentimentos. Essa pessoa vai se sentir grata. E aí pode nascer uma grande amizade. E além de tudo isso, como eu já disse no início do vídeo, o governo poderia estar injetando dinheiro em hospitais, em educação, em projetos de pesquisa para avançar ciência e melhorar a economia. Ao invés disso, ele gasta dinheiro com pão e circo. Não é nem pão, é só circo mesmo. Um grande circo e os palhaços somos nós que bancamos isso tudo. Mas por que eu tô falando isso? Porque além da gente resolver um grande problema só pelo fato de conversar com as pessoas, a gente também pode resolver um outro grande problema doando para instituições, fazer a diferença na vida das pessoas. Doando, por exemplo, para o Hospital do Câncer. Vou deixar o link na descrição. Hospital do Câncer, quem quiser ajudar a fazer uma boa obra, ser um herói na vida de pessoas. Seja um herói conversando, escutando. Seja um herói doando. Você doa o seu tempo, dinheiro. Se você não tem um dinheiro para doar, doa o tempo, cara. Vai fazer uma visita no asilo de idosos, no orfanato. Essas pessoas precisam de atenção. Eu não sei se você está assistindo a primeira vez esse canal, mas vou deixar já claro aqui que a pegada aqui é a seguinte: pega um tema polêmico, joga ele e te faz ir refletir sobre o que realmente importa. O que você está fazendo com a tua vida? Você está ajudando a vida de outras pessoas? Ou você está só ferrando a sua vida? Você se sente sem um propósito? Talvez o teu propósito seja ajudar a vida dos outros. Ou talvez você encontre o seu propósito ajudando a vida dos outros. Dê um significado para a vida. Não seja uma pessoa rasa. Não seja uma pessoa de vícios. Seja uma pessoa virtuosa. Às vezes é só escutar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é claro, seja um herói. Seja um herói na vida do teu próximo, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Seja o melhor filho que eles podem ter. Juntos a gente faz esse mundo um lugar melhor. Mas depende do quanto você está disposto a doar o teu tempo. Eu sei que às vezes você se sente triste. Às vezes você não sabe com quem você vai compartilhar seus problemas. Às vezes você não sabe como você vai lidar com esses problemas. E eles fazem uma confusão mental, te tornam ansioso. Mas saiba que ligar o dane-se para esses problemas, fazer com o outro o que você queria que fizessem com você, de escutar, perguntar como tá, vai te tornar uma pessoa mais feliz. O mundo é simples, mas a gente complica. Meu nome é Davi Alt, eu vou ficando por aqui, espero você no próximo MOP.